Boa noite, vamos continuar nossa leitura, do capítulo 14 de Êxodo, o versículo 15, aqui nesta tradução está a passagem pelo meio do mar, em outras é a travessia do Mar Vermelho, em outras traduções. Vamos continuar a leitura, que é o interessante, é isso. No versículo 15, vamos lá. Então disse o Senhor a Moisés: porque chamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu cajado e estende a mão sobre o mar, e fende-o, fere, toca, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e eles entrarão atrás dos filhos de Israel deles. E gloriar-me-ei em Faraó e em todo o seu exército, os seus carros e os seus cavaleiros. Ou seja, vou me engrandecer nele, vou mostrar para ele quem é que manda. Assim é o que Deus quis e mostrou através de Faraó e dos egípcios. E os egípcios saberão que eu sou, Eu sou, no caso, ele é o Senhor. Quando me tiver glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e se pôs atrás deles, atrás do exército do povo de Israel. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás, dividiu o povo. Egípcio de um lado, Israel do outro, colocando-se entre o campo dos egípcios e o campo dos israelitas. Assim havia nuvem e trevas, contudo aquela clareava a noite para Israel, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Ou seja, de um lado estava super escuro, E do outro tinha a luz que o próprio Criador, esse anjo aqui, no 19, clareava, Como se fosse uma lanterna, Mas se tratando de deuses, ou seja, do Criador, nada mais, nada menos é que ele dominando o dia e a noite em poderes, inexplicável, mas dá para entender que ali ele tinha um clarão e no outro escuro, De uma forma milagrosa, mas Deus fazia essa separação para um continuar andando, Israel, e no caso os egípcios para trás no escuro, sem poder andar. 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, o Altíssimo Pai Celestial Yahweh, fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. Esse vento, no caso, toda noite, não se explica como foi feito, mas foi uma espécie para Deus sugar. Mas como ainda vamos seguir o estudo, vamos ver como que foi essa maravilha. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes qual muro à sua direita e à sua esquerda. Ficou 2 muralhas de água. Se a gente entender um pouquinho mais a Bíblia, por que teve um vento oriental durante a noite? Um aspirador, um tubo, um cano de vidro, de acrílico? Simplesmente poder? Ninguém sabe, Muitos vão falar que foi tecnologia extraterrestre, mas não, foi o Pai Celestial que fez a água separada, como se fosse um muro para o povo de Israel passar no meio. E os egípcios os perseguiram e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros. Na vigília da manhã, o Altíssimo, na coluna de fogo,
e da nuvem olhou para o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, pôs confusão. Embaraçou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente, de modo que os egípcios disseram: fujamos de diante de Israel, porque o Altíssimo peleja por eles contra nós, contra os egípcios. Ou seja, um anjo, né, Deus mandava anjo para parafusar as rodas, para tirar ela do eixo. De qualquer forma, o Criador foi atrasando. Isso já no meio do mar? Vamos ver. Agora aqui está falando: os egípcios perecem no mar. 26. Nisso, o Altíssimo disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram de encontro a ele, a Moisés. Assim, o Altíssimo derrubou, aqui fala derrubou os egípcios no meio do mar. As águas, voltando, cobriram os carros e os cavaleiros, todo o exército de Faraó, que atrás deles havia entrado no mar. Não ficou nem sequer um deles. Deu a entender que a água foi vindo de trás para frente, empurrando quem entrou, porque ficou um pouco para trás, uns fugiram. E empurrando os egípcios para a beira do mar, como se fosse uma onda, né? Na verdade, uma onda assim, um túnel de água batendo ele, como se fosse aquele cone que eles falam aí, que os surfistas fazem, caindo sobre eles, e eles correndo até no meio, procurando ainda alcançar Moisés. Ok? Isso foi com que Deus fez com os egípcios. O 29. Mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar. As águas foram-lhes qual muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Altíssimo, naquele dia, salvou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Detalhe: foi fechado de trás para frente até à beira do mar, aonde o povo de Israel e Moisés tinha atravessado, para empurrar ele como se fosse um túnel de água, levando eles mortos, né, à beira do mar, para que Moisés e o povo de Israel vissem a glória de Deus. Então foi retirado como se fosse um tubo, e muitos ainda vinham tirando aquela água e ia voltando, né? Como se é um túnel enchendo, e o povo de Israel ainda saindo, entendeu? Saindo do mar, e eles correndo, sendo sufocados e mortos pela água. E viu Israel, aqui acabou, né? E viu Israel a grande obra que o Altíssimo operara contra os egípcios, pelo que o povo temeu o Altíssimo e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Aquele povo tinha que ver para crer. Eles andavam atrás de milagres, não que andavam, né? Deus, o Pai Celestial Yahweh, fazia o que fazia, eles viravam e mexiam, blasfemavam, e ainda mais, como diz, murmuravam, reclamavam e não confiavam em Deus, no Pai Celestial Yahweh. Terminamos o capítulo 14. Que sirva de aproveito, que faça uma boa leitura aí com vocês e ver o conteúdo da Bíblia, ok? Muito boa noite.